Vibe Mundial FM. Vamos falar de criança interna, de inconsciente, de bloqueios do inconsciente. Vamos entender essa mente, né? Você sabe que, ouvinte, eu sou apaixonada por entender a mente, né? A nossa mente, eu tenho várias profissões, uma delas, né? Eu sou terapeuta holística e como terapeuta holístico a gente consegue olhar o ser, os 5 aspectos do ser, o mental, o espiritual, o energético, o físico. E a gente olha todas essas emoções e é super bacana, super legal quando a gente entende aquilo que está dentro da gente, né? Então, criança interna. Outro dia eu recebi uma paciente, né? E ela já era uma senhora e ela falou, Cíntia, por que a gente tem que voltar no tempo, né? Por que tem a ver a nossa criança interna, ouvinte? A nossa criança interna, não importa a idade que a gente tem, ela é fundamental para você ter alegria, felicidade, bem-estar, para você se sentir bem, né? Beijo pro pessoal do Instagram que tá entrando aqui na live, a gente acabou de começar aqui. Você que é ouvinte da Vibe Mundial também pode seguir aqui a gente no Instagram, Instituto Cíntia Balota tem a live, né? Então, entender o que a criança interna... Vamos ver se tem problema na criança interna? Vamos fazer a nossa terapia aqui da semana, entender se você tem problema com a sua criança interna? Então, vamos lá. Você sente vazio? Vazio, dor no peito? Você sente medo, insegurança? Você tem uma questão de perfeccionismo? Você tem algum problema de relacionamento? Então, vamos pesquisar e tentar entender qual é a origem dos seus bloqueios, né? O que você tem? Vamos pensar. Às vezes as pessoas, né, marcam lá no instituto, vidas passadas, elas adoram, mas as pessoas não entendem que, assim, eu amo vidas passadas, eu amo regressão, eu acho que a nossa mente é o maior tesouro que a gente tem, não é? É o maior tesouro. Só que a gente tem que entender que, assim, a gente só volta no passado para curar o presente, né? Muitas pessoas acham que, eu vou lá, né, tá com problema agora, e não olha o comportamento. Então, assim, é uma questão que a gente faz uma conexão do passado com o presente, do passado com o futuro, do nosso autoconhecimento. E a criança interna, da criança interna, na psicologia junguiana, né, a gente trabalha com o arquétipo da criança interna, que de lá vem a nossa alegria, de lá vem a nossa vida, de lá vem a nossa ousadia, a nossa vontade de viver, a nossa vontade né, de viver e de fazer as coisas, de trazer alegria para a vida, de se sentir bem, de se sentir leve. Então, a criança interna, ela é muito importante. Como é que a gente resgata, né? Senão a gente fica um adulto chato, senão a gente fica um adulto cansado, um adulto com... né? Senão a vida é muito chata, fica chata. A gente tem que trazer essa alegria. Então, como a gente trabalha? A gente tem que trabalhar 2 coisas com a nossa criança interna. Uma, a gente tem que resgatar a alegria da nossa mente, a alegria do nosso eu, a alegria da nossa vida, tem que trazer essa energia, né? Essa energia positiva, essa energia gostosa do inconsciente da criança. E a gente também tem que ver, será que a nossa criança lá no passado foi uma criança triste ou foi uma criança alegre? O que a gente tem que fazer? Tem que resgatar, né? Uma das coisas que é muito importante é a cura. Só que a cura também não é mágica, né? A cura é um processo. E, Cíntia, o que eu posso fazer para trazer minha criança? Pode ir lá, faz a meditação, né? Faz a hipnose, entra aqui no Instagram, faz a hipnose,
né, hipnoterapia, sozinho, faz o áudio, a meditação, e aí você vai acessar esse conteúdo que está dentro de você. E é muito, todos nós temos que fazer em algum momento da vida essa conexão com a nossa criança interna. Na psicologia junguiana, a gente trabalha com o arquétipo da criança interna, onde vem a felicidade, a alegria, a vida, o sucesso. Então, a criança interna traz essa energia pra gente, né? Então, é muito legal, a gente vai fazer daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai fazer uma vivência de criança interna. E mesmo que 5 minutinhos, busca se conectar, porque tem um processo de autoconhecimento. Sabe que eu mesma peguei todos os áudios que tem aqui no Instagram, no YouTube, eu mesma tô fazendo o áudio, né? Porque tudo que eu falo pro meu seguidor ou pro meu ouvinte, eu faço, né? Então, o que eu falo pra você fazer, senão não tem sentido. Então, o que eu tô fazendo? Tô fazendo uma meditação por dia, uma hipnose por dia e tô anotando. O que imagens, né? O que aquilo traz do inconsciente? E a gente tem que trazer esse autoconhecimento, né? Então, a criança interna é um tema bem bacana, mas a gente tem que buscar também trabalhar nossa espiritualidade, nossa conexão com o nosso eu, né? Com a nossa vida, aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que nos alimenta. Então, alimenta a nossa vida, alimenta a nossa alma. Então, é super legal quando a gente se autoconhece. Muitos dos bloqueios têm a ver com a nossa infância, né? Porque aí você fala assim, nossa, mas meu pai e minha mãe foram ótimos. Claro, ou meu pai e minha mãe foram péssimos, mas a gente sempre fica com alguma distorção, porque a criança, ela tem uma compreensão infantil daquele momento. Assistiram Divertidamente? Divertidamente é um filme, um desenho maravilhoso que foi feito por um psicólogo, onde ele mostra de forma muito didática e muito bonita as memórias, né? Que a criança tem lá. A criança, ela guarda as memórias bases. O que é memória base, né? Ela tem as bolinhas, é muito bonito, muito didático, muito lúdico. As memórias bases são as lembranças. Então, assim, se você hoje é um adulto inseguro, se você hoje é uma pessoa insegura, tem a ver com a sua criança interna. Se você hoje é uma pessoa agressiva, impulsiva, tem a ver com a sua criança interna. Se você hoje é ciumento, é possessivo, tem a ver com a criança interna, porque a criança interna é onde a gente forma as nossas memórias, aonde a gente vê os exemplos, a gente vai criando modelos dentro da nossa mente, exemplos de comportamento. Então, uma vez você, quando criança, era tímida, era inseguro, ou era ansioso, né? É uma criança ansiosa. Então, a gente tem que, sim, fazer essa conexão. A gente tem que fazer a conexão do momento atual com o passado. E aí, a gente tem que elaborar isso, né? Eu recebo muitos pacientes e as pessoas acham que, é só o passado. Não é isso. É o passado conectado com o presente, é a ressignificação. Então a gente tem que pensar, o que você é hoje tem a ver com o que você foi lá na infância, o comportamento que você repete, né? Quantas pessoas têm problema de agressividade, elas são agressivas, e aí você vai estudar na história, uma mãe agressiva, que teve uma avó agressiva, que teve uma bisavó agressiva, e aí quando você vê, tá todo mundo conectado com essa energia, né? Então, vai repetindo, sabe por quê? Porque quando a gente não trata o inconsciente, a gente reproduz. Então, é super legal quando a gente começa a entender, a se autoconhecer, né? A entender o que está dentro da gente. Então, são padrões. Então, como fazer? Vamos fazer aqui a nossa terapia da semana. Ouvinte, vamos parar para pensar. Vamos. Que problema você tem agora? Seu problema é do quê? Seu problema é de relacionamento? Seu problema é do quê? Não é? O que você tem? Relacionamento? Autoconfiança? Problema financeiro? O pessoal que está no Instagram, passa aqui seu comentário. Qual a sua questão que você gostaria de trabalhar na terapia?
né? Então isso é muito interessante. O meu ouvinte aqui da Rádio Mundial também pode entrar e seguir aqui no Instagram do Instituto Ciência da Bolota, postar seu comentário. Qual é a área, né? Qual é a área que você gostaria de entender? Então, a gente tem que fazer essa conexão, porque tudo que você é hoje tem a ver com o seu passado. Então, o que a gente precisa achar? A memória inicial, a memória de insegurança, a memória de medo, a memória de bloqueio. A gente acha essa memória, a gente ressignifica essa memória. Mas só ressignificar essa memória cura? Não, precisa o quê? A cura acontece em duas frentes. São duas frentes de trabalho. A origem, que a gente dissolve a origem, e o comportamento, porque aquela origem gerou um padrão de comportamento, como se fosse um hábito que você continua com aquilo de novo, e aquilo você aprendeu. Por isso que não é só achar a origem, é um tratamento, né? Então a gente acha a origem, então aquilo não vai mais te atormentar, mas você criou um hábito, você criou um padrão de comportamento. Então a cura acontece, por isso que ela não é, ela é rápida, né? A regressão ela é mais rápida do que as terapias tradicionais, mas tem que também olhar para o comportamento. Então, vai lá, escreve, faz um diário de autoconhecimento, cuida de você, né? Não tem nada, ouvinte, nada é mais importante do que você tá bem. Se você tá bem emocionalmente, a sua parte profissional funciona. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que